Boa noite, Daniel. Boa noite, Karina. Boa noite, Carlos. Boa noite, Gi. Eles já estão Bom, me vendo pessoal, também? sim. Seja Boa noite bem-vindo, todo mundo, Bruno. todo indelicado aqui, todo mundo dando boa noite e eu aqui indelicado. Boa noite, galera. Obrigado pela sua participação com a gente, por esse convite que você aceitou. Muito obrigado, viu? Seja bem-vindo. Prazer é todo meu. Pessoal, quem está entrando agora, já deixa aí no bate-papo de qual região que vocês atuam, de qual região que vocês moram e qual área que hoje vocês atuam, por favor, tá bom? Para a gente se conhecer, bater um papo. Quero ver se tem programador aqui na área, ou quem está iniciando. Nossa, tem gente de todo lugar do Brasil, sério. São Luís, Paraná, Pernambuco, Minas Gerais, São Sim, Paulo. o Brasil inteiro está com a gente, só isso. Caraca, tô me sentindo tipo, é isso, tipo o Big Brother. O Brasil tá vendo. Desculpa se eu fizer muita Ó, piadinha de tem Big Brother. iniciante. Que isso, eu adoro. Tem iniciante na área. Boa noite. Bom, pessoal, então vamos começar trazendo para vocês um manual aí que vem com dicas do Bruno Germano, um manual de sobrevivência que todo iniciante de programação deve ter, ok? Então, vejo que tem bastante iniciante aqui nessa área que está aqui com a gente hoje, então fique até o final porque vocês terão novidades incríveis. O primeiro passo é para a gente entender, para a gente poder prosseguir a partir daqui, me deixa aqui no bate-papo, se vocês conseguem me escutar, se o som está ok, se a imagem também está ok, deixa um joinha, por favor. Fala isso também, vocês estão me escutando bem aqui. É. Se estão me vendo, me escutando. Bom, Normalmente eu faço perfeito. live e sempre tem um background, aí às vezes eu deixo a música lá no alto e meu microfone lá embaixo, então sempre peço essa ajuda também. Sim. Bom, pessoal, então é importante também que vocês peguem um bloco de notas e anote todas as dicas que o Bruno vai trazer para a gente hoje. Então, aquela dúvida que você sempre teve, também vai poder tirar aqui na Mentorama hoje. E, claro, terá o webinar gravado para você ter esse conteúdo para ver, para rever quando quiser, ou até mesmo indicar para qualquer amigo, tá bom? E vale a pena indicar aí para quem também está iniciando nessa área que você conhece. Bom, o primeiro passo é conhecer um pouquinho da Mentorama, né? Como que é esse treinamento aí da Mentorama? Será que tem mentores de qualidade? Com certeza. Então, aqui na Mentorama, os nossos cursos são 100% online, onde você estuda à distância em uma plataforma total interativa e com os melhores mentores, tá bom? Então, em todo momento, você tem mentorias aí dos profissionais que são qualificados das maiores empresas do mundo. Então, PicPay, Globo.com, Amazon e entre outras empresas que você com certeza já ouviu falar. Muito prazer, eu sou o Fernando Nobre, coordenador do curso da Mentorama de Programação, mas hoje o bate-papo vai ser com o Bruno. Bruno, eu quero todo o manual da área de programação, não vale esconder nada, hein? É uma responsabilidade muito grande de todo o manual, mas eu posso te falar várias coisas bem legais. Vamos lá. Eu posso já começar a compartilhar minha tela aqui, né? Sim. Então tá bom. A gente ensaiou tudo e eu melando tudo aqui. Tá. Primeiro, antes de começar, eu sou o Bruno Germano, eu sou engenheiro de software hoje, trabalho na área há mais de 15 anos, já trabalhei em diversos tipos de empresas, já trabalhei desde pequenas empresinhas de software, onde a gente atendia mercadinho do bairro, até bancos grandes do Brasil, e trabalhei muito tempo em agência de publicidade, e aí quando a gente trabalha em agência de publicidade é um mundo muito louco, de muita correria, e a gente fazia tipo 3, 4 sites por semana, enquanto eu trabalhava num banco que acontecia um projeto por ano. Quando eu fui para publicidade, eu fazia 3, 4 projetos em uma semana. Foi uma coisa muito louca, mas lá eu comecei a perceber todo o poder que eu tinha sendo programador, assim, de causar um grande impacto. Apesar de ter tido uma carreira muito breve, causando alguns impactos ali, né? Quando eu fui para publicidade, eu vi como a programação poderia transformar tudo, assim. E aí lá eu trabalhei com clientes desde clientes de marcas de comida, tipo Que Bom,
Frutari, né, que também é uma marca da Kibon, mas também trabalhei em projetos do Google, trabalhei em projetos que foi para Cannes e tudo programando, escrevendo código. É uma coisa muito legal trabalhar em marketing. Só que também tem essa coisa estressante de estar sempre em correria. Acabei migrando para uma área de startups, criar produtos e trabalhar assim sempre dentro do mesmo produto, mas trazendo inovação e um monte de funcionalidade lá. Eu já estou trabalhando nesse mercado de startups há mais de 6, 7 anos, ou mais, não sei. Bastante tempo. Já fundei algumas startups, todas elas faliram, todas elas afundaram. Hoje eu sou funcionário e de novo, e trabalho atualmente para uma empresa dos Estados Unidos. É uma empresa que a gente faz um monte de projeto para outras empresas, e atualmente eu trabalho num projeto para uma empresa chamada Email, né? Eu trabalho na BearsDev. A BearsDev presta serviço de tecnologia para outras empresas, e aí eu trabalho numa empresa que chama Emailnest e também faço parte de um projeto do Google também. Então, trabalhando de casa, a programação me permitiu trabalhar em empresas gigantes fora do país, sem sair de casa. E eu vou contar um pouquinho dessas histórias aqui. Outra coisa também, eu sou apaixonado por cultura maker. Não sei se todo mundo é familiarizado com cultura maker, mas a cultura maker é a tradução simples, é sobre fazer coisas, mas é sobre fazer coisas reutilizando materiais, fazer coisas open sources, onde a comunidade pode colaborar também, e envolve muita tecnologia, muita produção digital, né? Eu tenho até, não sei se dá para ver, minha impressora 3D está aqui, assim, no cantinho, aqui na prateleira. Mas também envolve alguns processos de fabricação manual, como marcenaria, algumas coisas de serralheria, mas serralheria minha esposa não deixou eu trazer ainda uma solda aqui para dentro do apartamento, mas marcenaria eu faço bastante coisa também, e isso tudo veio dessa cultura maker de reaproveitar materiais, de combinar um monte de coisa com tecnologia e programar Arduino e tudo mais, é muito legal. Além disso, eu também sou criador de conteúdo, então eu já vi até que tem aí no chat um monte de gente aí me mandando os parabéns pelos 100 mil assinantes lá no canal. Recentemente a gente conseguiu o Play de Prata, e eu vi que já tem um pessoal que já sabe que eu faço vídeos no YouTube, também faço coisas no Instagram, no Twitter, mas a minha principal plataforma é no YouTube. Falo muito sobre cultura maker, sobre dia a dia de programação, algumas dicas de quem quer começar e entrar na carreira, e até começar a se aprofundar mais, a aprender alguns conceitos mais complexos e tudo mais. Tem bastante vídeo lá. Eu já estou há 5 anos fazendo vídeos no YouTube, é bastante tempo. Mas é uma das coisas que mais me dá prazer assim no meu dia a dia. E pasmem, eu faço a melhor pizza de São Paulo. Sério. É assim, eu sou fãzaço de pizza, adoro cozinhar, e eu criei uma receita de pizza que eu digo que talvez na Itália, se você for lá, você vai encontrar alguma pizza parecida com a minha, mas a minha é realmente espetacular. Assim, eu e a minha esposa, minha família, todo mundo adora. Então, esse é a prova que eu tenho que a minha pizza é a melhor de São Paulo. O que eu vou falar hoje? Eu dividi essa nossa conversa aqui entre eu, Fernando e todo mundo aí do chat em 4 pontos. Você quer começar em programação, quer começar em tecnologia? Vou te dar aqui os primeiros passos da onde você tem que começar. Depois, como você pode entrar no mercado. E aí, algumas dicas que eu tenho com essa minha experiência de trabalhar para o exterior, estando no Brasil, e todo esse processo que eu já tive de fazer entrevistas no exterior e tudo mais. E eu também quero trazer um ponto muito importante, falar de soft skills, falar de comunicação e de como é importante você se comunicar no seu dia a dia como programação. E eu vou te falar que programação é tão próximo de comunicar que você nem imaginava. Então, isso daqui eu quero trazer o tamanho do que é a engenharia de software e programação hoje, 2021. Isso que a gente, vamos dizer, está num processo de grande transformação digital ainda. Quantas vezes, vou deixar uma pergunta aí para vocês deixarem no chat. Na verdade, são todas as perguntas para vocês responderem no chat aí. Quantas vezes você interagiu com um software hoje? Quantas vezes você foi lá e usou um aplicativo, um programa, um site, um software hoje? Aí você deve estar pensando, mas eu sou jovem, sou millennial, meu celular está sempre no meu bolso. Então, eu estou o tempo todo usando algum software.
Então, a outra pergunta. Quantas vezes você acha que os seus pais, seu pai ou sua mãe, interagiu com o software hoje? Quantas vezes você acha que ele interagiu? Aí você fala, mas tudo bem, eles ainda são jovens, tem lá para os seus 40, 50 anos, eles viveram esse início de transformação digital e são habituados. Então, quantos softwares você acha que a sua avó interagiu hoje? O seu avô interagiu hoje? Pensando que se usar o telefone para ligar para o banco, é uma unidade de resposta automática, é um software. Tá assistindo televisão, o set-top box da TV a cabo lá, o conversorzinho de TV a cabo, tem um software rodando lá. Sem falar de aplicativos, celulares. Vai no caixa eletrônico, quando você tá lá apertando sua senha lá, é um software lá. Então, a gente tem vamos dizer, essa camada de software da nossa vida é tão grande e às vezes é tão velada que a gente nem percebe que aquilo lá é um software. E aí, a última pergunta. Quantas pessoas você acha que trabalharam para que você pudesse interagir com todos esses softwares hoje? Isso aí, quero ver. Eu não sei a resposta, sério. É imensa. Eu não conseguiria responder pelos softwares que eu usei, mas imagina para vocês. Mas eu posso te dizer que são dezenas, se não centenas, ou se não milhares de pessoas que trabalharam para que você usasse todos os softwares que você usou só hoje, nas últimas 24 horas. Só para vocês terem a noção do tamanho que é essa área de programação e de desenvolvimento. E aí uma reflexão, como eu gosto muito de comida, você passou hoje mais tempo usando softwares do que comendo. Eu tenho plena convicção que essa é uma verdade para todo mundo que está aqui hoje. A gente está usando um software para fazer isso. Na verdade, vários softwares. Eu estou usando aqui na minha casa, o Fernando está usando na casa deles, você na casa dele, você tá usando, vocês aí estão usando na casa de vocês. E tem uma plataforma facilitando tudo isso. Tudo é software. Então, só para vocês terem o tamanho da grandeza desse mercado. Não entre em pânico. Sempre quando eu falo de tudo isso, várias pessoas falam, meu Deus, mas tá todo mundo me escutando, tá todo mundo me observando e tudo mais. Existe tudo isso, existe toda essa especulação de dados digitais e tudo, mas o que eu quero falar hoje não é sobre o problema de tantos softwares fazerem parte do nosso dia a dia, mas sim a oportunidade que é de tantos softwares fazerem parte do nosso dia a dia. Agora, para vocês terem uma noção disso, eu tenho esse desafio que chama Desafio do LinkedIn. Pega qualquer linguagem. Eu vi no chat um monte de gente falando que já está começando a estudar uma linguagem ou outra. Pega qualquer linguagem. Pode ser PHP, Java, JavaScript, pode ser Python, C, qualquer linguagem. E aí procura lá no LinkedIn, programador PHP, programadora Python. Você vai ver o quanto de vagas tem aberto agora, nesse instante. Tem, assim, dezenas de vagas. Eu posso te falar que eu recebo mais contato de recrutadores de programação recebo mais e-mails de recrutadores de programação do que mensagem no WhatsApp da minha mãe. Porque, não que minha mãe não fala comigo, ela fala bastante, mas o mercado está aquecidíssimo. Existe muito mais vaga aberta para trabalhar com programação do que pessoas aptas a programarem, pessoas prontas para programarem. Assim, é gigante. E o meu objetivo aqui hoje é inspirar e mostrar para vocês como tudo isso é muito legal e como todas essas oportunidades são muito maiores do que a gente consegue ver. Beleza? Essa é uma frase. Normalmente eu começo com esse slide. É uma frase muito marcante. Todo mundo que começa a programar passa por essa. Eu passei por essa frase quando eu tinha 12 anos de idade. Naquela época era final dos anos 90 e a gente tinha um computador em casa. Meu pai já trabalhava com tecnologia, então eu sempre tive acesso ao computador. A gente tinha um computador em casa e não existia internet. Na verdade, a internet estava chegando no Brasil, estava começando a ter aquela internet comercial, mas a gente não tinha internet em casa. E o único jeito que a gente tinha de acessar novidades era comprando revistas. Então a gente tinha uma revista, a gente comprava sempre, eu e meu pai, a revista CD-ROM.
Não sei se alguém lembra. Se você lembra aí da revista CD-ROM, deixa aí no chat. A revista CD-ROM, ela sempre trazia várias notícias, várias novidades do mundo da tecnologia, mas também trazia um CD-ROM, trazia um CD. Hoje em dia nem existe mais CD-ROM, é DVD ou outros meios, né? A gente usa pendrive e tudo mais. Mas vinha um CD com alguns softwares, às vezes vinha curso, às vezes vinha um livro e tudo mais. E eu lembro que nesse ano de 98, uma das revistas que a gente comprou veio com um curso que era dividido em 3 módulos: HTML, CSS e JavaScript. E aí, a primeira reação que eu tive foi, legal, tem um monte de coisa para eu aprender. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei muito assustado, porque era muita coisa para eu aprender, era tudo muito novo. Naquela época, eu era muito jovem, tinha 12 anos. Eu só usava o computador para jogar, para fazer desenhos no Paintbrush e tudo mais. E aí, eu me desafiei lá a fazer esse curso. Em pouquíssimas horas que eu estava fazendo esse curso, eu escrevi 8 linhas de código. Eram linhas em HTML, tinha um pouquinho de CSS, que dizia Olá Mundo. E aí eu pude executar essas linhas dentro do meu navegador e ver pela primeira vez o computador se comunicando comigo. Aquele dia, sério, foi mágico para mim. Foi quando eu percebi que eu poderia dedicar o meu tempo, o meu raciocínio, a minha inteligência, escrever algumas coisas no computador e o computador executar essas tarefas, mostrar essas coisas para mim, às vezes até se comunicar comigo. Então, o Olá Mundo é uma frase muito marcante. Toda linguagem nova que a gente vai começar a aprender, toda coisa nova de tecnologia que a gente vai começar a aprender, uma das primeiras etapas que a gente passa é fazer o computador falar com a gente e falar Olá Mundo ou Hello World. Beleza, então vamos começar pelo começo. Programação não é uma área fácil, mas eu vou te dizer que é muito mais fácil que várias outras áreas por aí. É uma área que requer muitas habilidades iniciais, mas não são habilidades complexas, talvez você tenha e nem perceba. Eu vou falar também por onde você pode começar nessa área, e vou falar qual linguagem você pode escolher primeiro, já que você quer seguir nesse caminho da programação. Eu estou crente aqui que vocês vão optar por programação depois da nossa conversa aqui. As habilidades que todo mundo que programa precisa ter. Conceitos de lógica, e aí lógica das coisas básicas, bem básicas mesmo. Conceitos matemáticos, e eu estou falando aqui, você não precisa ser o fera da matemática, você precisa ter conceitos de matemática, o que são operações, o que são equações e tudo mais. E conceitos de tecnologia, você precisa saber mais ou menos como o computador funciona. Hoje em dia, que a internet faz parte do nosso dia a dia, você precisa saber como a internet funciona mais ou menos, saber que existem um monte de camadas de tecnologias para que tudo funcione. Mas, de novo, você não precisa ser assim, ó, o fera ou a fera de nenhum desses conceitos, mas você precisa ter noção que esses conceitos existem. Eu sempre uso não sei se vocês já ouviram falar, mas é um gráfico onde fala das coisas que você sabe, as coisas que você sabe que você não sabe, as coisas que você não sabe que sabe e as coisas que você não sabe que não sabe. Então, esses conceitos todos que eu listei aqui precisam estar na coluna de ou você sabe que você sabe, ou você sabe que você não sabe. São conceitos que você fala, ó, eu já ouvi falar desse conceito, mas eu não sei. Porque é isso que vai te instigar e te inspirar a aprender mais sobre essas coisas. E aí, onde você vai começar? Use tecnologia. Se você quer entrar na área de tecnologia, a coisa mais importante, fundamental, é usar tecnologia. É a mesma coisa que alguém que quer ser um escritor ou uma escritora, romancista, e nunca leu um livro na vida. É essa mesma coisa. Então, se você quer entrar na área de tecnologia, use tecnologia. Jogos, sites, aplicativos, tudo que você puder usar de tecnologia, e principalmente as coisas que você gosta de usar de tecnologia, use. Consuma conteúdo de tecnologia. Isso vai trazer uma visão um pouco maior do que a sua própria experiência com a tecnologia. Quando tem pessoas que nem eu, que fazem vídeos no YouTube, ou jornalistas que escrevem sobre tecnologia, consuma esse conteúdo, vocês vão ter contato com coisas que estão um pouco além da sua experiência com a tecnologia. Você pode ali aprender alguma coisa nova, ouvir sobre um conceito novo e tudo mais. Então, consuma blogs, revistas, vídeos de tecnologia. E por último, e aí eu listei isso daqui como uma ordem de
vamos dizer, como uma escadinha. Primeiro você usa, depois você consome conteúdos. Por último, você estuda tecnologia. E existem várias maneiras de estudar. Existem maneiras fáceis, existem maneiras mais difíceis, existem maneiras gratuitas, existem maneiras pagas, mas principalmente leia documentação. Isso é uma coisa, é um péssimo hábito de programadores e programadoras por aí, não ler documentação. Então, se você quer aprender uma linguagem, a primeira coisa que você pode fazer é entrar no site dessa linguagem e começar a ler a documentação. Existe um monte de livros falando sobre conceitos e processos de tecnologia e tudo mais. E por último, e aí eu acho que também dentro dessa estudo de tecnologia, é uma etapa, você vai lá e se dedica a um curso, porque o curso cursos vão pedir um pouco mais de investimento, tanto de tempo quanto de dinheiro seu. Então, eu acho que é mais fácil você começar lendo essas coisas, lendo blog, vendo vídeos, e aí, quando você fala, beleza, estou gostando muito dessa tecnologia, se dedica a um curso, investe num curso, esse é o começo para todo mundo. Antes de falar um pouco dessa linguagem de escolher, eu vou falar um pouco do meu começo. Como eu falei, eu comecei lá com 12 anos, com uma revista CD-ROM e um curso de HTML, CSS, JavaScript, e eu fiz o meu primeiro site. A partir dali eu continuei pesquisando um pouco sobre como sites funcionavam e tudo mais. Fiz alguns sites, eu era aquele nerd da turma do colégio que fazia site e todo mundo queria colocar alguma coisa dentro do site, eu estava lá o tempo todo fazendo. Não existia blog, não existia fotolog, não existia a internet como a gente imaginava ela, mas já dava para fazer sites e tudo mais, então eu era essa pessoa. A partir daí, quando eu entrei no meu colegial, eu fiz colegial técnico, e aí eu fiz um colegial técnico de informática. Eu aprendi toda a base de conceitos de tecnologia. Então eu aprendi desde coisas como o computador funciona, como dar manutenção de hardware no computador, até montar redes de computadores, aprendi um pouco sobre internet, aprendi sobre bancos de dados, linguagem de programação, aprendi também bastante sobre eletrônica e tudo mais. E depois que eu terminei meu colegial técnico, eu já consegui o meu primeiro emprego. Eu fui ser programador. Então a única maneira que eu sei ganhar dinheiro na minha vida inteira é falando de tecnologia e programando. Eu nunca ganhei dinheiro, nunca tive outro trabalho além de programar e falar sobre tecnologia. E aí, depois disso, eu saí e entrei numa faculdade, de Sistema de Informação, que foi o maior erro e talvez um dos piores erros da minha carreira é entrar numa faculdade quando eu não sabia, ou quando eu já sabia exatamente o que eu queria fazer. Eu fiz 6 anos de faculdade, aí eu jubilei, perdi minha matrícula, eu tinha bolsa, perdi minha bolsa e tudo mais. Depois disso, eu me rematriculei na faculdade, fiz mais 2 anos e desisti. Então, resumindo, eu fiz 8 anos de sistema de informação e nunca terminei. Peguei muita DP, faltava, aí tinha vezes que eu perdia a bolsa e aí eu não podia pegar outras matérias enquanto eu não terminava. Foi um caos. Foi péssimo para mim, porque eu já sabia muito bem o que eu queria fazer. Eu já tinha feito curso técnico, eu já tinha aprendido várias coisas, e eu já sabia que caminho traçar, e a faculdade estava me levando justamente para o caminho que eu não queria traçar. Talvez eu tivesse errado na escolha do curso, o curso de sistema de informação não era o melhor para mim, talvez um curso de ciências da computação ou de engenharia da computação talvez fosse melhor, mas eu optei por esse sistema de informação e não deu certo, eu desisti. O que acaba mostrando como o mercado é flexível. Eu já estou há 15 anos trabalhando, eu não tenho um diploma de curso superior, mas ao mesmo tempo eu tenho muita experiência com tecnologia. Fiz alguns cursos, aprendi um monte de coisa, aprendi um monte de tecnologia, um monte de linguagem e tudo mais durante toda essa minha jornada, e eu vou te dizer que é muito mais valioso você ter o conhecimento do que você ter o título. Claro que depende da trajetória de cada um, depende da carreira que cada um quer ter, mas para mim é muito mais importante eu saber e mostrar que eu sei do que eu ter um título e mostrar que o título que eu tive na faculdade. Eu costumo dizer que os meus maiores, como fala, os meus maiores ídolos da tecnologia não fizeram faculdade. Bill Gates não fez faculdade, Steve Jobs não fez faculdade, Elon Musk também não fez faculdade, então por aí vai. Então, qual linguagem você vai escolher? Você já passou por toda essa jornada, você já joga seus jogos, usa apps, está familiarizado com conceitos de tecnologia, consome conteúdo, já leu alguns livros, algumas documentações, agora fala, estou pronto para escolher qual é a linguagem. Vou te falar, tanto faz a linguagem que você vai escolher. Tanto faz mesmo.
não existe uma linguagem melhor ou uma linguagem pior, não existe a linguagem mais poderosa ou a menos poderosa, tanto faz a linguagem que você vai escolher. Isso vai dizer muito mais sobre aonde você quer chegar do que sobre a linguagem. E aí, outra coisa também que é muito importante na tecnologia, linguagem muda o tempo todo. O mercado demanda coisas diferentes o tempo todo. Então você vai precisar continuar nesse caminho de aprendizado o tempo todo. A primeira linguagem que você vai escolher, tanto faz. Tanto faz. Mas eu tenho aqui duas perguntas que podem te guiar a tomar essa primeira decisão. Primeiro qual área de tecnologia você se imagina trabalhando? Para você que nunca trabalhou com tecnologia, nunca trabalhou com programação, qual é a área que você se imagina trabalhando? Trabalhando, criando, sei lá, desenvolvedora web, fazendo sites, fazendo aplicações web e tudo mais? Ou você se imagina fazendo programas para rodar em sistemas embarcados, como Arduino, Node MCU, Raspberry Pi, ou coisa assim? Ou, sei lá, você pode se imaginar sendo uma pessoa que desenvolve jogos. Todas essas respostas, como você se imagina, vai determinar qual é o caminho que você deve começar, porque desenvolvedores web, pessoas que fazem sistemas para web, usam linguagens diferentes de quem desenvolve sistemas para dispositivos embarcados. E é diferente para quem desenvolve para jogos. Então, cada um tem uma stack. Stack é um termo que a gente usa para dizer quais são as tecnologias. Stack em inglês, a tradução livre é empilhamento, né? Empilha. Quais são as tecnologias, o empilhamento de tecnologias que aquela área que você se imagina trabalhando usa. Quais são os bancos de dados, quais são as linguagens, quais são as tecnologias, quais são os protocolos. Então, é por aí que você vai começar a decidir. Ou se não, você pode falar, por mim, tanto faz, eu posso trabalhar com qualquer coisa, eu quero escrever código, que é o meu lado. Eu gosto de escrever código, para mim, tanto faz a área que eu vou trabalhar. Nesse caminho, você vai ver, eu acho que e aí a minha proposta, qual é a tecnologia que mais está te oferecendo oportunidades agora. Às vezes você conhece alguém que está contratando para programar em tal linguagem, ou você ouve que tem uma empresa na sua cidade que está demandando programadores e programadoras daquela linguagem, ou você pode fazer aquele teste que eu falei do LinkedIn e testar quais linguagens têm mais oferta, mais vagas de emprego aberta e tudo mais. Isso daí vai determinar qual é a linguagem que você vai escolher. Mas no fundo, tanto faz. Pode ser que durante o caminho você aprenda uma linguagem e fala, putz, mas agora eu estou gostando de desenvolver isso aqui. E aí você vai precisar aprender uma linguagem nova. E é esse o dia a dia de quem programa. Tudo muda o tempo todo. O padrão do mercado de tecnologia vai mudar, você vai precisar aprender coisas novas, fazer cursos novos, e a partir daí você vai construindo sua carreira e tudo mais. Hoje, eu tenho, vamos dizer, no histórico da minha carreira, mais de 10 linguagens de programação. Eu já trabalhei com mais de 10 linguagens diferentes. Atualmente, eu sou muito mais familiarizado com linguagens como JavaScript, eu programo muito back-end, né, Node, PHP, algumas coisas de front, usando frameworks como React e Angular, mas eu já trabalhei com Python, já trabalhei com Go, já trabalhei com Java, já trabalhei com C#, já trabalhei com muitas outras linguagens que hoje eu estou enferrujado e tudo mais, mas conforme eu fui caminhando na minha carreira, eu fui tendo que transitar por esses outros ambientes, por essas outras áreas de tecnologia. Para reforçar, o começo parece muito mais difícil do que mas você vai ver que se manter na tecnologia é muito mais difícil do que começar na tecnologia. Você precisa estar o tempo todo se aperfeiçoando e aprendendo coisas novas. Imaginar o seu emprego ideal, ou a empresa ideal que você quer trabalhar, ou até a empresa ideal que você quer fundar, é a melhor maneira de você entender quais os requisitos que você vai ter, que você vai precisar para realizar esse seu ideal. Escolher a linguagem, a primeira linguagem, nem é tão importante. Em geral, você vai trabalhar com mais de uma linguagem ao mesmo tempo. Esse é o padrão do mercado hoje em dia. E tudo muda o tempo todo. Você tem que estar pronto e resiliente para responder a todas essas mudanças aí. Tá bom? Fernando, me ajuda aqui porque eu não estou vendo o chat. Se você tiver alguma pergunta aí, me joga aí. Eu não estou vendo nada do chat. Quando eu ponho o slide aqui, eu só vejo o slide. E já tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver.
Sistema de informação é ok para Data Science? Quero ser um consultor em um futuro próximo. O que você acha? Ó, eu fiz o curso de Sistema de Informação. Eu costumo dizer que, pelo menos para mim, a minha experiência foi... ele é um curso de administração com uma especialização em tecnologia. Então você aprende você vai ter muita aula de tecnologia, de programação, de conceitos de tecnologia. Eu tive até aula de... como fala? Não é realidade aumentada, mas coisas que hoje a gente aplica em realidade aumentada, em inteligência artificial. Eu tive matérias, mas foi tudo introduções sobre isso. Acaba que você vai conhecer várias partes da tecnologia e você pode se especializar em data science, mas o curso de sistema de informação não vai te especializar em data science. Você pode ter um início, e aí eu vou falar mais para frente, você pode ter uma chancela aí e provar que você está apto para começar a trabalhar nisso e não necessariamente você está pronto para ser um data science, um desenvolvedor data science. Dev Web é a melhor maneira de começar a ganhar dinheiro em programação? Que difícil essa pergunta. É assim, desenvolvedor web é um mercado super aquecido. Todo mundo usa internet e hoje o desenvolvedor web também está invadindo a área de aplicativos e tudo mais. Acaba que as mesmas especialidades que alguém precisa para desenvolver um site e tudo mais, ele consegue facilmente aprender conceitos novos e tecnologias novas para começar a desenvolver aplicativo. Então, se a gente pensar quantos sites e quantos aplicativos a gente usou hoje, a gente já tem uma noção desse mercado. Mas ganhar dinheiro é diferente do tamanho do mercado, assim, porque eu posso te dizer que eu tenho uma amiga que trabalhou comigo aqui em São Paulo, mas ela era de São José dos Campos. Em São José dos Campos existe uma fábrica da Embraer gigante. Então ela começou programando e começou ganhando dinheiro trabalhando em software de turbina eólica, de turbinas de avião e tudo mais. Então, que é totalmente diferente de web. Quando ela veio para São Paulo, ela veio trabalhar com web. Depende muito de onde você está e das oportunidades que você tem aí hoje. Mas, como todo mundo está conectado na internet, existe trabalho remoto e tudo mais, podemos dizer, vou dizer aqui com 80% de certeza, que o web é o maior mercado que a gente tem hoje de tecnologia, de programação, e vai ser bem mais fácil você começar a ganhar dinheiro por esse caminho mesmo. Tem muita pergunta aqui. Eu vou responder só mais uma e depois a gente segue falando. Tá. Isso. Python tende a seguir crescendo e superando Java? O que você acha? Eu acho que assim, eu já programei tanto em Python quanto em Java. Eu acho que Java vem perdendo mercado por causa de outras linguagens que vêm surgindo, que não é só o Python. O Python é uma dessas que está tomando o mercado, mas também tem outras linguagens como Kotlin ou como Clojure, que usam a mesma infraestrutura que o Java e é muito fácil migrar só a linguagem, né? Todos os servidores, todos os sistemas continuam funcionando com a mesma infraestrutura. Então, o Java está sendo atacado por todos os lados. Mas existe muita oportunidade em Java. Eu me arrisco a dizer que todas as maiores empresas do Brasil, se a gente listar as 10 maiores empresas do Brasil, que tem o maior capital do Brasil, todas usam Java. Todos usam Java. Todos os bancos, todas as montadoras, todas as grandes fábricas de cerveja, todas usam Java. Então, ele está perdendo espaço para o Python, mas o Python tem muito chão ainda para ralar para ganhar do Java. Bom, pode beleza? continuar, Bruno. Boa, obrigado, Fernando. Vamos falar então como vai entrar no mercado. E aí, quando eu estava respondendo aquela pergunta, eu tenho uma que falava sobre o programador web. Eu tenho aqui uma maneira de você entrar no mercado, que é justamente essa. Primeiro, nossa, tem quase todas as respostas que eu acabei de responder, tem aqui nessa parte, mas tudo bem. Vou ser repetitivo para vocês gravarem mesmo essas informações. Existem 3 maneiras de você entrar no mercado. Isso tudo baseado na minha experiência, claro. Talvez existam outras maneiras. Mas pelo que eu vi na minha experiência, nessa carreira de quase 2 décadas aí na tecnologia, o primeiro jeito e o mais fácil é provar que você está apto. E provar que você está apto
Você pode ter um portfólio mostrando as coisas que você já fez, você pode ter um certificado de um curso, você pode ter um diploma de uma faculdade, você pode ter coisas funcionando na internet, sites, aplicativos e tudo mais, para mostrar que você está apto a começar a trabalhar, a ser um funcionário dentro da tecnologia. E aqui, entrar no mercado, considerem que ou você vai ser funcionário ou você vai ser um empreendedor dentro do mercado de tecnologia, né? Você vai estar lá vendendo seus códigos, seus sistemas e tudo mais. Vendendo seus freelancers e tudo. O primeiro jeito é o mais fácil. Provar que você está apto é muito fácil. Desenvolver algumas coisas, criar um portfólio, fazer um curso, ter um certificado de um curso, é o jeito mais fácil. O segundo passo é alguém que te conheça te dá uma oportunidade. E aí é o exemplo que eu usei de empresas na sua cidade ou pessoas que você conhece que estão precisando contratar programadores e tudo mais. Eu já consegui empregos assim, onde amigos meus sabia que dentro da empresa dele tinha uma vaga aberta de programação e tudo mais. Eu fui lá, mandei meu currículo, ele me ajudou a mandar isso daí, entrar em contato com a empresa, com a RH, e eu consegui ser funcionário. E o último é você criar essa oportunidade. E aí é onde eu falo sobre empreender e tudo mais. Não necessariamente precisa ter uma vaga aberta, ou não necessariamente precisa alguém te indicar ou te ajudar a conseguir uma vaga, uma oportunidade de programação, mas você pode criar essas oportunidades. E criar oportunidades dentro da área de programação é muito mais complexo, mas comparando com outras áreas, é mais fácil. É muito mais fácil você criar uma oportunidade para ganhar dinheiro com programação do que um médico. Imagina quanto um médico não tem que estudar e investir e montar consultório, montar clínica para começar a oferecer os serviços dele, não sendo funcionário de alguma clínica ou de algum hospital. Tenha uma coisa em mente. Quem você é não importa para o seu primeiro emprego ou para o seu primeiro empregador. Quem vai te contratar tá se lixando quem você é para o seu primeiro emprego. Mas não leve para o pessoal, não é uma coisa pessoal sobre você. Na verdade, o seu primeiro emprego é muito mais sobre quem você vai se tornar, a pessoa que você vai aprender, se desenvolver e melhorar suas habilidades, quem você vai ser, do que quem você é hoje. Porque no seu primeiro emprego, imagina, você está muito cru, seus conceitos de tecnologia estão muito cru, você sabe poucas coisas ainda, sua experiência é quase zero. Então, quem te contrata, seu primeiro emprego, é muito mais quem você vai se tornar a ser em 6 meses, em 1 ano, em 2 anos. E isso você só fortalece mostrando o seu engajamento com seus estudos, mostrando a energia que você põe para realizar as coisas que você quer realizar, o seu trabalho, suas empreitadas, seus projetos paralelos aí que você toca. A pessoa que vai te contratar quer muito mais saber a sua dedicação e a sua disciplina, a sua responsabilidade com os seus estudos, do que o que você já fez agora. Isso falando de primeiro emprego. Claro que depois que você está construindo sua carreira, uma empresa vai querer que você tenha experiência, que você tenha mais habilidade, mais responsabilidade. Mas para o seu emprego, o seu primeiro emprego, é mais importante quem você vai vir a ser. E aí que entram, a gente estava falando um pouquinho antes da gente abrir aqui, sobre soft skills. Como você estuda, como você se organiza, como você é disciplinado, são tudo pequenas habilidades que são menores comparando com a habilidade de programar e tudo mais, mas que são importantíssimas para o seu primeiro emprego. E isso tudo diz a respeito da sua personalidade, da sua responsabilidade. A última etapa aqui, que eu falei que ia ser a mais complexa de todas, é como você pode criar oportunidades. E aí, eu vejo oportunidades o dia inteiro, todos os dias. Sempre eu recebo mensagens de alguém falando: putz, tive uma ideia aqui, você é programador, vamos fazer essa ideia rolar e ganhar muito dinheiro e tudo mais. Mas nem tudo é tão simples assim, porque ideia todo mundo tem. Eu tenho dezenas de ideias por dia, provavelmente vocês também têm, provavelmente vocês já ouviram um monte de ideias de outras pessoas. Todo mundo tem problema, e toda solução de problema pode vir a ser um negócio, pode vir a ser uma ideia inovadora, que pode gerar muito, muito dinheiro para todo mundo. Mas aqui, eu vou dar um passo para trás, e antes de você empreender na tecnologia, o que eu quero te desafiar aqui é:
criar oportunidade não é só criar uma empresa, criar uma startup, criar um negócio novo. Você pode, mesmo dentro da empresa que você está trabalhando hoje, sendo funcionário, no seu primeiro emprego, criar uma nova oportunidade de um produto novo para a empresa, de uma funcionalidade para o software que você está trabalhando, onde pode trazer muito dinheiro para a empresa, ou até mesmo criar soluções onde reduzam custos da empresa. E reduzir custo da empresa é muito mais importante até mesmo do que criar novos produtos e tudo mais. Eu tenho uma história sobre reduzir custo. Eu estava trabalhando numa agência de publicidade e a gente ia fazer uma campanha para uma marca da Unilever, eu nem lembro exatamente, mas era uma promoção. Basicamente, a pessoa ia comprar algum produto, ia precisar entrar num site, registrar o código de barra para se cadastrar lá para ganhar no sorteio. E isso normalmente acontece num período muito curto de tempo, tipo em 2 meses, em 1 mês, tá rolando aquela promoção, e vem muito acesso, é muito volume. Então, quanto maior a marca, maior o volume de acesso. E aí a gente sempre comprava servidores gigantes para dar conta de tudo isso. E aí teve um dia que eu descobri algumas soluções de cloud um pouco melhor. E essa era uma campanha muito mais curta, era uma campanha que ia rodar durante uma semana só, uma promoção durante uma semana. E eu descobri uma nova solução de cloud lá, e aí eu fui lá, montei a minha ideia e apresentei a ideia para o dono da agência. Eu falei, eu quero fazer assim, assim, assado, porque eu acho que a gente vai reduzir os custos aqui, assim, e a gente não vai perder nada em performance, em disponibilidade e tudo mais. Ele falou, tá bom, gostei da sua ideia, vamos fazer. Era um projeto que eu acabei tocando sozinho, porque eram tecnologias tão novas assim para a agência que ninguém conhecia. E uma campanha onde a agência fez, sei lá, dezenas de milhares de reais ou centenas de milhares de reais, eu não sei quanto dinheiro que a agência ganhou. A gente gastou, pasmem, preparem, 17 centavos de dólar em servidores. As outras campanhas, a gente gastava tipo $200, $300. Para essa campanha, por causa dessas novas tecnologias que eu conhecia, a gente gastou 17 centavos de dólar. Quase saiu de graça o servidor. Quase saiu de graça. E a gente não perdeu em nada. A campanha funcionou, a promoção funcionou, teve disponibilidade, teve um caminhão de acesso acessando, não caiu o serviço e foi maravilhoso. E até hoje eu conto essa história porque a empresa, se você for pensar, a agência que eu trabalhei ganhou, se a gente gastava $300 em servidor, ganhou $300 em uma semana, só por causa de uma ideia inovadora que eu tive. Então, criar oportunidades pode ser mesmo dentro da empresa que você está, e você pode gerar mais dinheiro e mais reconhecimento para você. Muito importante você mostrar o seu trabalho, mostrar suas ideias, mostrar as coisas que você está aprendendo. Tudo isso vai criar oportunidades para vocês ou vai mostrar que você tem muito potencial para essas oportunidades. Participar de projetos open source é uma maneira muito boa de criar oportunidade. Se você ainda não tem nenhum emprego, você pode entrar lá no GitHub. Se você já conhece alguma linguagem, você pode começar a colaborar por alguns projetos open source. E esses projetos, como você foi um colaborador desse projeto, você pode usar ele como portfólio. Tá vendo esse projeto aqui no GitHub? Eu colaborei. Tem não sei quantas instalações, não sei quantos forks, não sei quantas pessoas estão usando esse software que eu participei do desenvolvimento. E isso é de graça. A única coisa que você precisa fazer é investir o seu tempo. Você só precisa ir lá, buscar um projeto legal no GitHub e colaborar. E por último, e aí o mais complexo e também o que vai trazer mais retorno é empreender. É justamente criar uma ideia nova, criar um produto novo, um serviço novo, transformar isso em oportunidade para que outras pessoas usem e paguem por isso, e aí você vai ganhar bastante dinheiro. Você pode fazer isso sozinho ou não, você pode se associar com alguém, mas eu vou te dizer que a área de tecnologia, como poucas outras áreas, permite que você empreenda sozinho e que você invista o seu tempo e colha esses frutos sozinho. Tá bom? Reforçando, mercado aquecidíssimo. Sério. Eu não sei se vocês já fizeram, vocês abriram outra aba aí, fizeram lá o desafio do LinkedIn. E se você fez, eu quero que você me fale aí quantas vagas você encontrou. Mas o mercado está aquecidíssimo. Se você começar a aprender hoje, eu garanto que você consegue marcar uma entrevista para a semana que vem ou para a próxima semana. A rede de contatos que você tem é mais importante do que você imagina. Como eu disse lá no começo, eu já consegui empregos e bons empregos por causa de amigos. Então, às vezes, você
pode conseguir um emprego ou até um freelancer por causa da sua vaga, por causa da sua rede de contatos. Então, alguém está precisando de um site, alguém está precisando de um sisteminha lá que automatize uma planilha, você pode ir lá e ajudar com essa pessoa. Então, sempre fale, estou estudando tecnologia, estou fazendo site, estou fazendo aplicativo. Sempre fale com as pessoas ao seu redor, as pessoas que você conhece, sua família, seus amigos, que vira e mexe, a sua rede de contato é muito mais importante do que você imagina. Tecnologia eu acabei de falar isso aí, tecnologia é uma das poucas áreas que permite que você comece só. Então, comece criando e trabalhando sozinho e gerando dinheiro sozinho, mas com certeza, quando você trabalha com mais pessoas em equipes maiores, você acaba tendo mais oportunidades também. E você tem como criar oportunidades, como eu disse aí, oportunidades tanto dentro da empresa quanto fora da empresa. É isso, muita coisa. Falei muito, Fernando. O que você acha disso aí? Você deu todo o manual, é tudo que todo mundo esperava, né? Ô, louco, pode usar isso daí, é a escadinha, cada degrauzinho que vocês precisam seguir aí, subir na carreira de tecnologia. Sim, eu vou seguir a partir daqui, tá bom, Bruno? Manda ver. Bom, só lembrando, pessoal, que vocês já devem ter percebido que aqui em cima apareceu um botão durante quando o Bruno estava falando. É o primeiro passo. Então, se você tem o interesse em se tornar um programador ou programadora experiente na área, provavelmente já viu que existem diversos cursos e deve estar se perguntando como escolher a melhor opção. Clicando aqui em cima, você já vai ter essa orientação profissional com um de nossos consultores, que já vai dar uma mentoria para vocês assim no início do contato, tá bom? Já estão à disposição de vocês, então clicando aqui em cima você já consegue conhecer um pouquinho sobre a área, qual curso que é mais dedicado a você, que é mais próximo ao que hoje você procura, o que você almeja, tá bom? Então, esse é o momento. Vou passando a partir daqui, até mesmo uma coisa que o Bruno falou muito, que foi sobre a área como está aquecida, né? As empresas hoje estão correndo para se adaptar à transformação digital. Como vocês podem perceber, tudo que a gente está passando devido à pandemia do Covid-19, então muitas empresas estão aí mudando, eram tradicionais, estão tendo que ser digital. Restaurante, o que mais acontece agora, Bruno, é fast food, né? Está tendo que fazer aplicativos e tudo mais. Então esse é o momento que vocês podem também criar aplicativos e ser os profissionais dessas empresas, tá bom? Sim. Então, aqui mostra um pouquinho como que está o mercado, né? Java e Python. E falando um pouquinho sobre o conteúdo dos cursos que a gente tem na Mentorama. Então, temos vários cursos na área da programação, focamos aí nos cursos profissões, tá? Então, tem profissão cientista de dados, o profissão desenvolvedor Python, Java, front-end, analista de teste e, claro, como o Bruno citou, quando a gente estava se comunicando, Dev Web. Então, eu vi que tem algumas pessoas que teve interesse em Dev Web, então clica aqui em cima e fale com um de nossos consultores, tá bom? E como que funcionam os programas de ensino da profissão, né? Então, o mentor sempre vai estar à disposição de vocês, solucionando aquela dúvida que vocês sempre teve. Assim como o Bruno hoje tirou as dúvidas de vocês, então, com a ajuda do mentor durante o curso, você tem a oportunidade de conversar sobre o problema com alguém que entende, tá? E pode te ajudar na resolução de forma mais assertiva e, claro, por já ter passado por situações similares. Então, em todo momento, você conta aí com uma avaliação de desempenho a cada fase, com atividades na prática. Quanto mais você pratica, mais você vai ter conhecimento nessa área de programação. E você sabe que precisa de um mentor para que o seu conhecimento prospere e tenha aí um melhor desenvolvimento no mercado. Tá bom? Então, esse é o passo inicial também para que vocês conheçam esse caminho de programação, porque em todo momento vocês terão aí um processo educacional. Então, primeiro, é que você já tem acesso à plataforma interativa da Mentorama, que é 100% online, você consegue acessar em qualquer momento do seu dia, e sem contar que você faz as atividades a cada módulo, né? Conversa com o mentor, troca aquela experiência, para que no final faça um projeto para implementar no seu currículo e também no seu portfólio, tá bom? E os exercícios, né, ao fim de cada módulo, vai ter a experiência do mentor sempre te dando ajuda, né, te dando um suporte, e são excelentes para a fixação do conteúdo. Você sempre vai ter uma correção, né, de tarefas individuais feita por esses tutores e mentores, e é possível tirar aquela dúvida específica, como eu falei para vocês, tá bom?
mostrando um pouquinho sobre a nossa plataforma, como eu falei para vocês, de forma interativa, adaptativa, ou seja, qualquer aparelho você consegue acessar, tá bom? Então, um celular, tablet ou computador. Além disso, vocês também terão acesso ao fórum de discussões, para você também tirar dúvida com outros alunos, bater um papo e também ter uma ajuda aí durante a realização de um projeto, né, de um conteúdo. Serviço de atendimento. Então, em todo momento, você tem um time incrível para auxiliar vocês desde o início aí da entrada como aluno. Então, eu quero alterar minha senha do meu acesso, perdi o acesso, não tem problema. O suporte sempre vai estar à disposição de vocês para melhor ajudá-lo, tá bom? Além disso, vocês terão acesso a uma comunidade incrível, né? O grupo de mentorados. Então, seus colegas também estão dispostos para ajudá-lo aí naquela dúvida do curso, naquela dúvida da lição de casa. Então, vocês terão acesso aí à nossa plataforma, né? Todos os conteúdos do curso por até 2 anos da disponibilidade, inclusive a nossa também comunidade exclusiva, que é no Telegram e no Discord, onde você e seus colegas, mentores, podem trocar ideias, trocar experiências, dicas e oportunidades, competir, né, nos projetos e trabalhar em também um projeto junto, tá bom? Então, esse vai ser o currículo de vocês após terminar o curso. Então, aqui tem uma experiência como que vai ser o Java, com as principais habilidades aí que você vai ter, adquirir durante o curso, tá bom? E outra coisa são os privilégios que só os alunos da Mentorama têm aí a disponibilidade, que é o quê? Ao fim do curso, você conta com 4 orientações de carreira por ano. Já pensou? Hein, Bruno? Ter orientações aí de carreira, de profissionais da área? Se você tivesse começando, ia ser muito bom, hein? Não, eu vou te dizer que até hoje em dia eu patino nessas coisas. Às vezes surgem oportunidades ali que eu adoraria ter alguém para conversar e tomar uma decisão. Sim. E, claro, acesso exclusivo a 6 workshops, né, ao ano também, consultas exclusivas ao vivo com os tutores e mentores dos cursos, além também de ter aí o laboratório acelerador, que é no Discord, que alguns de vocês já devem conhecer, que é onde vocês competem com outros alunos ou também trabalham junto aí em um projeto, tá bom? Bom, outro ponto também que eu gostaria de citar, que é um auxílio que a gente dá para que vocês encontrem o emprego dos sonhos. Então, aqui vocês terão especialistas que vai te ajudar a criar aquele currículo do zero, o portfólio do zero também, tá bom? E os projetos durante o curso você vai fazendo. Então, é importante que você faça ali um projeto, que você entenda o que você está fazendo e sempre peça ajuda para o mentor, tá bom? No final também você tem aquela consultoria personalizada para que você realmente saia pronto daqui. Já sai com aquela vaga garantida na empresa que sempre sonhou, hein, Bruno? Bruno, uma empresa que você sempre sonhou em entrar. Tem alguma assim que você já imaginou? Ó, sim, eu sempre quis, assim, eu sempre quis trabalhar com o Google, né? A partir do momento que o Google transformou a internet, meu sonho era ter contato com o Google e trabalhar no Google. Eu tive diversas oportunidades de trabalhar com empresas desse tamanho e desse naipe de inovação. E é muito legal, assim, conseguir visualizar isso e criar essa trajetória, né? Nem sempre é fácil fazer isso sozinho. Sim, contudo, né, Bruno? É interessante que o profissional tenha um bom repertório de opções para saber também que cabe melhor aí em cada contexto, né? Então, assim que ele se tornará mais versátil, ele conseguirá atuar em diversas áreas do mercado, então atendendo a inúmeras demandas aí de trabalho, tá bom? Bom, então, pode continuar, Bruno. Agora é a parte que todo mundo quer ver, todo mundo Sim. quer saber. Vamos Parte falar 2 do manual. parte 2 do manual. Na verdade, essa é uma parte que a gente pouco fala, e isso é um assunto muito, vamos dizer, é novidade para a gente brasileiro trabalhar para o exterior. E eu acho que já aconteciam essas oportunidades, mas o Covid-19, a pandemia, acelerou extremamente essa coisa, e isso traz um mundo de oportunidade para a gente que é brasileiro. Porque, primeiro que a nossa moeda vale 5 vezes menos do que o dólar, então a gente consegue ganhar bem e eles pagando menos do que pagariam normalmente. E também, hoje a gente tem internet, fibra ótica, banda larga, tudo mais, computadores, a gente tem acesso a quase todas as tecnologias
top do momento aqui do Brasil, e a gente pode trabalhar daqui, de casa, prestando serviço para empresas de fora, para o exterior. Ou se você também tiver o perfil e quiser fazer isso, também tá mais fácil do que nunca sair do país e morar nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, trabalhando com programação, porque hoje vocês, eu vi aí que teve, eu não lembro o nome de quem foi, ó, vou até pegar aqui o nome aqui, ó, Bruno, de quem eu ia te falou. pedir para você compartilhar sua tela. Eu tô compartilhando, não? Não. Eu acho que é aí, não? Peraí. Pode colocar novamente? Posso. Só deixa eu falar. Tá. Teve aqui a Juliana, entrou no Cato aqui e viu que tem 1.215 vagas de Java aberta hoje. No Cato. É assim, 1.200 oportunidades que as empresas estão sedentas para preencher. Então, 1.200. A gente tem aqui um pouco mais, quase 100 pessoas aqui. Então, a gente, de 100 pessoas, ainda não seria 10% dessas vagas em um site aberto. Então, quando a gente fala de trabalhar para o exterior, é o mundo inteiro que abre. Eu não sei se todo mundo é familiarizado com o videogame aqui, mas eu jogava muito Red Dead Redemption. O primeiro jogo, né? O primeiro jogo da franquia, Red Dead Redemption, é um jogo muito legal que você vai lá, é um cavalinho e tudo, e você joga, e uma hora você chega na fronteira do México. Você já tem, tipo, dezenas de horas de jogo, e aí quando você chega no México, abre um mapa que é 3 vezes maior do que você já tinha jogado, e você já tinha passado várias horas. Quando você começa a trabalhar com tecnologia e tem uma segunda língua, pode ser espanhol ou inglês, é isso que acontece com você. É você abrindo o mapa do México no Red Dead Redemption. Você não sabia que aquilo existia, mas a partir desse momento você vê o tamanho da oportunidade. Então, se hoje a gente tem 1.200 vagas abertas no Cato, quando você vai para o exterior, sei lá, 10 vezes maior, 20 vezes maior. Todo o país vai ter um número muito maior do que isso para oferecer de vagas. Beleza? Oportunidades para trabalhar para fora. Você muda de país. Muita gente, eu sei que sonha em viver em outro país e tudo mais. Ou melhor, que para mim é o melhor dos mundos, você trabalha de casa. E aí você trabalha de casa para uma empresa do exterior. Você conhece outras realidades e outras culturas. Mesmo eu trabalhando de casa, eu me deparo com realidades onde o pessoal dos Estados Unidos, do Canadá e até mesmo da Índia, da Europa. Eu estou em contato, acho que com 5 ou 6 países diferentes todos os dias. São pessoas do mundo inteiro que trabalham juntas e a gente se depara com realidades diferentes, com culturas diferentes, piadas diferentes, às vezes até seriado de Netflix. O que o pessoal está assistindo lá é diferente do que a gente está assistindo e a gente vive trocando essas fichinhas. Você se depara com problemas diferentes, apesar de as empresas de tecnologia estarem cada vez mais globais. Eu trabalhei numa empresa que chama DAZN. DAZN é como se fosse o Netflix do esporte ao vivo. Então, você consegue tanto assistir esportes ao vivo, ou você consegue também assistir jogos do passado, ou programas de esportes e tudo mais. O DAZN veio recentemente para o Brasil, eu trabalhei justamente nessa migração, deles virem da Europa para o Brasil, e a gente tinha um problema, que era o jogo do Juventus. Eu trabalhei bem na fase que o Juventus tinha contratado o Cristiano Ronaldo. E o jogo do Juventus era assim, a gente tinha mais de 250 servidores para servir a aplicação, para dar conta de tudo. Mas quando tinha jogo do Juventus, os servidores caíam. Assim, era incrível. A gente tinha, tipo, milhares de acesso por segundo. E streaming, esporte ao vivo e tudo mais. Você imagina o tamanho da estrutura. Eu nunca imaginei que um jogo do Juventus poderia ter tanto acesso. E aí, o jogo do Juventus tinha muito acesso, não só na Europa, mas no mundo inteiro. Todo mundo queria ver o Juventus jogando. E, pasmem, o campeonato brasileiro nessa plataforma era muito mais popular no Japão do que no próprio Brasil. Acho que é porque aqui a gente assiste pela televisão e tudo mais. Então a gente tinha que lidar com toda essa latência do campeonato brasileiro de transmitir um esporte, um jogo de futebol ao vivo para o Japão, transmitindo aqui do Brasil. Então você começa a se deparar, trabalhando para empresas do exterior, você começa a se deparar com problemas que são não só locais, onde você vive, a cidade, o país, mas também são problemas globais. Um grande benefício de trabalhar para fora. Opa, mudei aqui. Droga, olha lá. Não sei nem usar meu teclado mais. Um grande benefício que você tem de trabalhar para fora é ganhar numa moeda estrangeira, então você ganha em dólar, ganha em euro, e isso para gente que mora aqui no Brasil, que a nossa moeda é desvalorizada comparada com essas outras moedas, a gente sabe o quanto é importante a gente fazer uma graninha extra aí.
Claro que isso traz outros problemas, de você estar sempre tendo que avaliar o câmbio, saber a melhor hora de você receber o seu salário e tudo mais, mas ganhar em dólar é melhor que ganhar em real, eu falo por experiência própria. E você se torna muito mais valioso para o mercado interno. Então imagina, optei aqui por passar uma temporada, sei lá, na Europa, vou para Suécia, a Suécia é aquecidíssima de tecnologia, vou para a Suécia passar 1 ano, 2 anos trabalhando lá. Quando você volta para cá, você é valiosíssimo para o mercado interno, valiosíssimo, porque você teve experiências com tecnologias novas, você teve experiência com problemas novos, você teve muita experiência com uma língua estrangeira e toda essa resiliência de lidar com cultura estrangeira. Então, as empresas brasileiras amam quem faz isso, vai passar uma temporada fora e volta. E a tecnologia, como pouquíssimas áreas, proporciona isso. O que você vai precisar? Você precisa ter uma língua estrangeira, sério. Isso é muito importante. Não tem como você ir atrás de um emprego para trabalhar remoto, para empresas estrangeiras, ou querer mudar do país se você não tem uma segunda língua. Você não precisa ser fluente. Eu mesmo falo inglês, mas eu não sou 100% fluente de inglês. Eu não tenho nem certificado de fluência de inglês. Eu acho que se eu fizesse, eu ia falhar miseravelmente. Mas eu falo inglês, consigo me comunicar, consigo falar, escutar, escrever e tudo mais em inglês, e já é o suficiente para eu trabalhar remoto para fora do país. Você vai precisar traduzir o seu currículo, então eu vi aí o Fernando mostrou alguns exemplos de currículo e tudo mais. Você vai precisar traduzir o seu currículo, e não só traduzir a língua, né, do português para o inglês, ou do português para o espanhol, ou qualquer outra língua onde você queira trabalhar, mas também traduzir o seu salário. Então, esse salário vai ser pago em dólar, em euro, em, sei lá, libra esterlina. Você precisa saber calcular o seu salário também aí para fora. Você vai precisar traduzir os seus perfis. E aí, como a gente está falando de emprego, depende de até onde você quer ir. Eu tenho meu perfil Instagram, Twitter, YouTube, todos em português, mas o meu LinkedIn é em inglês. Eu tenho uma versão do meu LinkedIn em inglês. O LinkedIn permite que você tenha 2 versões do seu perfil. Então eu tenho uma versão do meu LinkedIn em inglês, que é justamente onde eu aplico e uso esse link para aplicar para vagas fora do país. E você precisa se comunicar bem. E aí, de novo, você vai se comunicar numa língua estrangeira, você precisa ter um jogo de cintura para saber que nem sempre você vai ser entendido 100% e nem sempre você vai entender as outras pessoas 100%, porque não é a sua língua nativa. Você pode ter aí um inglês fera, mega boga, tudo mais, mas um nativo em inglês, um nativo em espanhol, vai falar sempre muito melhor do que você. E não é só a eloquência ou a pronúncia e o sotaque, mas também entender culturalmente as frases, o que querem dizer, as piadas internas, as entrelinhas que eles querem dizer. Então você precisa saber se comunicar, e isso é só com o tempo que você ganha. Uma dica, se você quer aprender a se comunicar bem, você pode já falar inglês e tudo mais, começa a aplicar para vagas em inglês. Eu fiquei quase 2 anos fazendo uma série de entrevistas para tanto oportunidades para eu mudar para fora do país, quanto oportunidades para trabalhar remoto. O meu plano inicial era mudar de país, eu queria ir morar na Europa ou nos Estados Unidos. E eu apliquei para dezenas de vagas em Nova York, na Califórnia, em Amsterdã, em Estocolmo. Apliquei para vagas também em Lausanne, na Suíça, apliquei para vagas em Praga, em Berlim, todas elas eram em inglês. E eu já falava inglês, mas eu percebi durante todo esse processo de entrevista o quanto o meu inglês era cru no ponto de eu me comunicar bem, de eu ser entendido e entender. Então, essas entrevistas acabaram me fazendo um curso intensivão de como falar inglês numa entrevista e tudo mais. Eu aprendi aqui, ó, no couro, aqui, ó, errando e acertando. Eu tinha entrevistas que eu saía quase chorando, assim, de tão mal que eu me sentia falando inglês e tentando me comunicar em inglês, e teve entrevistas até que recrutadores riram da minha cara, assim, foi experiências terríveis, mas eu consegui aprender, consegui amadurecer o meu inglês e tudo mais, tanto que hoje fazem um pouco mais de 3 anos que eu já trabalho para empresas fora do país. Então, dica, apliquem. E aí, onde encontrar vagas? Eu vou começar pelo Indeed. O Indeed é
um grande site de vagas do mundo inteiro. Existe Indeed no mundo inteiro. E aqui eu coloquei o link do Brasil. Se você for lá no Indeed e colocar br.indeed.com, você vai achar vagas aqui para o Brasil. Mas o grande truque, sério, esse aí, ó, pega seu caderninho, anota. Se fosse na Twitch, eu ia falar, agora é o momento de fazer o clipe. A coisa é, entra e troca essa sigla, em vez de BR, porque se você entrar em Indeed.com, ele vai te redirecionar para o país que você tá. Então pega o BR Indeed.com e troca o BR para US. Aí você vai começar a encontrar vagas nos Estados Unidos. Troca para CA, você vai encontrar vagas para o Canadá. Troca para NL. NL é Netherlands, que é a Holanda. Você vai começar a encontrar vagas para a Holanda. E aí você começa a ver que existem vagas para quem já é residente, e aí as pessoas falam, não, você precisa ser ou residente ou um residente legal, né? Você precisa ter já o visto e tudo. Mas tem muitas vagas, e eu acho que eu posso te dizer que é quase 50%, assim, meio a meio, de vagas que fala, viabilizamos a sua mudança para cá, para o nosso país. Viabilizamos a sua mudança para o Canadá, para os Estados Unidos, para a Holanda e tudo mais. Isso, você vai ver, assim, inúmeras as oportunidades. Se a gente tinha mais de 1.000 aqui no Brasil, você vai ter mais de 2.000 aí no Indeed. Você vai encontrar um monte. E aí você pode até filtrar por tecnologias, você pode filtrar por área de atuação da empresa. Ah, não, quero trabalhar com games, quero trabalhar com web e tudo mais. E aí os outros 2 sites são para quem quer trabalhar, assim como eu trabalho hoje, para empresas estrangeiras, mas trabalhando do Brasil. Então você vai trabalhar remoto. O Remote OK e o We Work Remotely tem vagas novas todos os dias. Todos os dias tem vagas novas. Eles têm vagas para quase todas as áreas de atuação, mas eu vou te dizer que 90% são para UI, UX e programadores, pessoas que programam, porque são uma das vagas e uma das atividades mais fáceis de executar em remoto. Existe muita coisa para RH, para financeiro, para marketing também, mas 90% dessas vagas é designers, UI, UX e pessoas que programam. Então, nesses 2 sites você consegue encontrar vagas remotas. Lembrando, você precisa saber inglês ou espanhol ou qualquer outra língua estrangeira para começar a aplicar para essas vagas. A partir do momento que você tem o seu currículo traduzido, eu falo, ó, começa a mandar 10, 20, 30, 50 oportunidades por semana. Dessas 50, algumas vão virar entrevistas. Você vai fazendo essas entrevistas e amadurecendo um pouco seu inglês aí profissional, vamos dizer, profissional, para você melhorar aí nas suas entrevistas. Como se preparar para entrevistas? Primeiro, a entrevista não é só para a empresa te conhecer, mas é para você também conhecer da empresa. Do mesmo jeito que a empresa quer saber se você é a melhor pessoa que se encaixa ali para aquela oportunidade, para aquela vaga, você também tem que avaliar se a empresa é a melhor empresa que se encaixa ali na construção de carreira que você está fazendo, ou na busca de carreira que você está buscando, ou naquele momento da sua vida, se trabalhar com aquele tipo de negócio vai ser bom para você. Isso daqui eu coloquei nesse bloco de trabalhar remoto, mas serve para qualquer tipo de entrevista, tá bom? Então, se você vai fazer entrevistas aqui no Brasil, para empresas na sua cidade, para empresas remotas, para empresas fora do país, esse manualzinho serve. Então, pesquise sobre a empresa. Veja qual é a atuação da empresa, veja quanto tempo a empresa está no mercado, veja se o produto da empresa é legal, sei lá, vamos dizer que você está fazendo a entrevista numa empresa que tem um aplicativo. Vai lá, instala o aplicativo no seu celular, usa, vê se é legal e tudo mais. Vê se a empresa aparece em noticiários ou não. Ultimamente a gente tem que se preocupar muito se a empresa está envolvida em algum escândalo e coisa assim. Segundo ponto, veja o que os profissionais, o que as pessoas que já trabalham nessa empresa estão falando sobre a empresa. E aí existe esse site que chama Glassdoor.com e lá é como se fosse o Reclame Aqui dos empregados. Então lá tem tanta gente falando bem da empresa e tudo mais, mas também existem pessoas falando a real, tipo, ó, essa empresa é ruim, esse gestor é ruim, o dono é megalomaníaco e faz todo mundo trabalhar hora extra o tempo todo. Então as pessoas, é um fórum que acaba virando quase que uma terapia em grupo de como que a empresa, o que os funcionários acham daquela empresa. Quando a gente vai partir para um mercado externo, fora do país, a gente não está mais submetido às leis CLTs brasileiras. Então, mesmo se você for mudar para um outro país
ou se você for trabalhar remoto para outro país, você precisa estar pronto para negociar as coisas, e negociar de tudo, não só salário. Existem absurdos fora da CLT, que é, por exemplo, você não tem 30 dias de férias num ano, então você vai precisar negociar, dependendo do país, dependendo das leis trabalhistas daquele país, ou até mesmo das leis de contratar pessoas remotas para trabalhar para aquele país, você pode não ter direito a férias, então você vai ter que negociar. Você pode não ter direito a dias doentes, por exemplo, né? Ou receber por um dia que você ficou doente, mesmo com atestado médico, dependendo da empresa, a empresa vai descontar aquele dia do seu salário. Então você precisa estar muito ciente de qual é o contrato que eles estão te propondo e como você pode negociar para se encaixar melhor, tanto o seu salário como todos os outros benefícios que envolvem a sua vaga. Eu conheço amigos que trabalham remoto para empresas fora do país, mas a empresa não mandou, por exemplo, equipamento. Ele teve que comprar do bolso dele o equipamento. Ele recebeu um ótimo salário, ele pôde comprar, ele já tinha os equipamentos antes, mas é isso. Você tem que estar pronto para negociar de tudo, prestar atenção em todas as cláusulas lá do seu contrato e estar pronto para saber o que vai ser melhor para você e até onde você consegue também negociar, porque pode ser que a partir dessa negociação a empresa fala, muito obrigado, você era um ótimo candidato, mas a gente não está a fim de abrir mão. Então é nesse momento que você precisa negociar. Você vai uma das coisas que acontece, principalmente por causa que a gente é brasileiro e a gente tem essa síndrome de vira-lata e tudo mais, a gente acha que a gente pode ser menos importante ou menos valioso do que um cidadão europeu, do que um cidadão americano e tudo mais. Mas eu vou te dizer, você é tão qualificado quanto qualquer outra pessoa que está passando pelo mesmo processo seletivo. A pessoa que avaliou os currículos, que avaliou os contatos, teve a mesma visão crítica do seu currículo do que qualquer outro candidato ou candidata que está concorrendo à mesma vaga. Então você é tão qualificado ou até melhor do que todas as outras pessoas que estão ali, entendeu? Então, vá confiante, acredite que você está pronto, que você é apto a concorrer àquela vaga, senão a pessoa do RH ou a pessoa que está avaliando os currículos nem te chamaria para uma entrevista. Então, naquele momento, você é tão qualificado como qualquer outra pessoa. E esse 5 assim, é básico para sobrevivência, para convivência em sociedade, mas seja sincero, é muito importante você falar, você falou aí uma tecnologia que eu não tenho familiaridade. Você falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Eu já passei por vários momentos desse em entrevista, e em vários momentos eu não fui sincero, eu fingi que sabia o que estava falando ali, mas no fundo eu não sabia o que eles estavam falando. Isso me levou a 2 lugares. Logo que acabou a entrevista, eu fui lá pesquisar sobre aquelas coisas e aprendi uma coisa nova, mas também me levou a passar uma vergonha tremenda durante a entrevista, falando que eu sabia e na hora do teste técnico, na avaliação, eu não sabia responder. Então, assim, seja sincero, eu já passei várias vergonhas por causa disso. Tinha uma empresa aqui em São Paulo mesmo, que era uma empresa que eu queria muito trabalhar, era para trabalhar com Python, e eu estava no comecinho da minha carreira com Python, mas eles estavam querendo contratar uma pessoa sênior. Mas como eu já tinha anos de experiência na tecnologia, eu me passava por um sênior, mas em questão do Python, eu estava longe de ser um sênior. E aí eles me chamaram uma entrevista, foi legal, era uma pessoa, o dono da empresa era uma pessoa que eu admirava muito, era uma pessoa muito ativa na comunidade, tudo de Python. Então, eu fui lá, fiz a entrevista, foi muito legal a entrevista, aí ele falou, então tá bom, senta naquele computador, agora a gente vai fazer um teste técnico. E aí, eu passei o maior carão da minha vida, sério. Eu não conseguia escrever 3 linhas de código. Eu tava tão cru que o desafio que ele me pôs, eu não conseguia nem começar a resolver. Eu não conseguia nem fazer um código errado. Tipo, era um código não existente. Então, passei uma vergonha tremenda. Ele também ficou constrangidíssimo de ter acreditado em mim e de ter não percebido antes que eu não estava pronto e tudo mais. Foi uma experiência péssima, péssima. Beleza? Antes de eu entrar nesse próximo, esse é o último bloco. Fernando, você tem alguma pergunta aí para mim? Olha, no contrato remoto é ideal trabalhar de acordo mensal, horas ou pela produtividade? O que você acha? Isso depende. Eu só tive um contrato remoto, né? A empresa que eu trabalho há 3 anos remoto para ela e é um contrato. A gente tem um contrato mensal, então eles me pagam um salário mensal e eu preciso dedicar 8 horas do meu dia para essa empresa. Mas
isso vai depender muito, é o que eu falei de negociação, depende muito do contrato que estão te proporcionando. O processo de entrevista, o processo de negociação é tanto para a empresa ver se você é bom para eles, mas também para você ver se a empresa se encaixa melhor. Para você, naquele momento, o que vai ser melhor? Ter um contrato fixo, um salário fixo mensal, ou você prefere trabalhar por horas para ter horários flexíveis, ou você prefere trabalhar por empreitada, vamos dizer, né? Por projeto. Assim que você entregar esse projeto, eles vão te entregar uma bolada maior de dinheiro. Você precisa avaliar o que é melhor para você e claro que a empresa também vai ter o que é melhor para ela, você vai precisar negociar. Para mim, hoje, eu prefiro muito mais ter um salário fixo combinado, você vai receber tanto por mês e você vai precisar dedicar tantas horas por dia, porque assim eu consigo me planejar e até organizar minhas finanças a longo prazo, do que tá nessa coisa de entreguei um projeto, recebi, e eu não sei se vai ter outro projeto, se não vai ter, ou se eu trabalho por horas, eu não sei se eu fico doente, ou acontece alguma emergência na minha casa, se eu não trabalhar aquelas horas eu vou ser descontado, como que eu posso fazer? Então, para mim, hoje, o melhor é fazer um salário mensal mesmo. Sim, eu vou seguir a partir daqui, tá bom? Boa, manda ver. Bom, falando um pouquinho sobre os programas de ensino, né, que a gente tem, como eu falei para vocês, existem vários cursos na área de programação e a gente tem todos os cursos que faz a junção dos cursos soltos, ou seja, tudo que um programador precisa saber. Então, tudo que um cientista precisa saber, tudo que um desenvolvedor Python precisa saber, a gente tem aqui a junção de todos os cursos necessários em apenas um único só programa. Então, é importante que vocês já garantam 60% de desconto clicando no link aqui em cima. Bruno, quando você vai fazer o curso que você esperava, tirando aquele do CD-ROM, quando você fez alguns outros cursos, você com certeza já pensou em ter um desconto, né? O que você acha? Louco, 60% de desconto. Eu nunca pensei em ter um desconto desse. Eu sempre ia lá, chamava no chat, no suporte, ou até negociava quando era curso presencial, falava, tem como dar um desconto? Aí eu ganhava 10%, 20%. Sim. Nunca 60%. E é só para quem está participando aqui conosco, tá? Quem está aqui ficou até o final. Bom, e é importante também vocês saberem, não utiliza cartão de crédito? Não tem problema. A gente tem uma parceria, tá bom? Com a financiadoras, onde você pode parcelar em até 24 vezes sem juros, ou até mesmo adiar o primeiro pagamento só para daqui 6 meses. Então comece estudando, dê muito duro no trabalho, dê muito duro nos estudos, e aí só daqui 6 meses vai se preocupar com a parcela. Hoje a gente quer que vocês aprendam. Isso pra gente é o suficiente. E nossa, claro eu vou te falar aqui, em 6 meses, se eu fizer um curso, em 6 meses, você já tá com emprego com certeza. Com certeza. Sim, Muito bem empregado, muito bem. né? É, isso mesmo. E com certeza também quem está aqui já garantiu um curso brinde, sendo do mesmo valor ou inferior ao adquirido. Então, se você adquirir um de nossos cursos, temos outros cursos que vocês podem escolher como brinde na área de design, games e até mesmo programação. Então, clique aqui em cima. O importante também é que vocês tenham aí uma orientação profissional com um especialista da área, tá bom? Então, com tantas possibilidades, é preciso avaliar qual é o curso ideal para você, considerando seus objetivos, certo, Bruno? Sua disponibilidade, preferências e o investimento, tá? Então, além de tudo isso, o que também é importante para que você escolha um curso de qualidade é que você não pode desperdiçar tempo. Eu acredito que tem muita gente aqui que está começando agora, outras pessoas que deixaram para entrar nessa área de programação depois de um tempo, mas nunca existiu um tempo. Você pode começar agora, não desperdice mais esse tempo raro que a gente tem, e nem dinheiro. Lembre-se que também de que essa área exige bastante dedicação. Além de fazer o curso, você precisa estudar e se manter sempre atualizado. Vamos te dar a base para tudo isso. Clique aqui em cima, pode ajudar muito na sua escolha e não deixe de conferir todos os nossos cursos, tá bom? Com certeza. Bom, pode continuar, Bruno. Posso responder uma pergunta aqui do Raoni? Ele mandou aqui, eu tenho inglês intermediário, indo para o avançado, ou tentando ir para o avançado, né? Até onde o grau de inglês facilita. Eu vou te falar que eu costumo dizer que você precisa ter um grau de inglês mínimo até para entrar na tecnologia. Na programação, todas as linguagens hoje são em inglês. Então, alguns comandos, algumas instruções são em inglês. Então, ter um nível de inglês, mesmo que básico ou basiquíssimo, vai te facilitar. Se você já tem um inglês avançado para intermediário, eu diria... de intermediário para avançado, eu diria que você está apto até a começar a aplicar para vaga fora do país, assim.
Com certeza, aqui dentro do Brasil, várias empresas que são multinacionais, que fazem negócios globalmente, você vai ser importantíssimo para essas empresas, mas eu diria que com esse nível de inglês indo para o avançado, você já consegue aplicar para vagas remotas, aplicar até para vagas para mudar para o exterior. A empresa que eu trabalho hoje, eles contratam pessoas que têm um inglês intermediário e eles dão um curso de inglês. Então, enquanto você está trabalhando, falando inglês, fazendo reuniões em inglês, você também tem aulas, 2, 3 aulas por semana de inglês. Então, mesmo com um nível mais intermediário do inglês, você consegue aí decolar na carreira de tecnologia. Sim, com certeza. Boa, vamos falar sobre comunicação. Eu adoro falar sobre comunicação e programação junto. Você quer falar mais alguma coisa? Compartilha a sua tela. Ah, droga, eu sempre esqueço disso. Foi aí? Tranquilo, sim, já tá aparecendo. Boa. Eu costumo dizer que comunicação, saber se comunicar e programar caminham juntos de uma maneira que você nem imaginava. E isso pode te colocar em várias vantagens, assim, de cara. Como eu acabei de responder para o Raoni, se você soubesse comunicar em inglês, você já está, várias etapas lá na frente. Mas o que eu vou falar aqui, existem comunicações síncronas e assíncronas. Eu vou te falar como você pode apresentar suas ideias, como ser reconhecidos pelas suas habilidades, não apenas técnicas, não por só saber programar ou saber daquela tecnologia, mas como a sua comunicação pode te destacar e como você pode criar oportunidades se comunicando. Primeiro, comunicação síncrona e assíncrona. Síncrona é tudo que você e a pessoa que está te ouvindo ou te lendo, vamos dizer. Não, lendo já é assíncrona. Tudo que a pessoa tá naquele mesmo momento com você. Então, agora, nesse momento, é uma palestra, a gente está numa comunicação síncrona. Enquanto eu falo, o Fernando responde, ou vocês respondem aí pelo chat, tá todo mundo sincronizado aqui. Uma ligação é assim, uma reunião pelo Zoom, pessoalmente, se você vai lá, senta do lado um do outro, senta na mesa um do outro, é uma comunicação síncrona. E apresentações também, quando tem alguém apresentando algum projeto e tudo mais, onde tá todo mundo sentado num auditório, numa mesa de reunião, isso é uma comunicação síncrona. O que é uma comunicação assíncrona? Slack, mensagens, e-mails, documentações, comentários durante o código. Às vezes você está lá programando e deixa um comentário e fala, aqui eu fiz isso por causa disso, disso, disso. A próxima pessoa que vier e ler aquele comentário vai saber. E aí também existem outras comunicações que estão misturadas aí no meio do nosso dia a dia, que é uma tarefa que vem aí, você precisa resolver isso, isso e aquilo, cola um post-it aí no seu computador, você precisa resolver aquilo. Ou vem um ticket no Gira, hoje a gente usa muito Gira na programação, ou se não vem um card no Trello. Então, tudo isso são maneiras de a gente comunicar. A gente precisa entender que existem comunicações síncronas e assíncronas e fazer o melhor uso delas. Nem sempre uma ligação é o melhor jeito de você resolver um problema na programação. Pode ser que você tenha que sentar lá, se dedicar e escrever alguns códigos, deixar alguns comentários, mandar uma mensagem para alguém e aquela pessoa, no melhor momento dela, vai pegar aquelas suas mensagens, vai pegar aquele seu comentário no código e continuar o seu trabalho ou continuar a resolução daquele problema. Então você precisa entender esses momentos para não acabar com a sua produtividade ou não acabar com a sua rotina, mas também não acabar com a produtividade e a rotina dos outros. Use as melhores ferramentas de comunicação para os melhores momentos. Outra coisa, eu acho que isso aqui tá no lugar errado, hein? Eu acho que essa frase era para aparecer quando eu estava falando lá de criar oportunidade. Empreender não é necessariamente começar um novo negócio. Eu acho que eu até falei essa frase, mas eu vou passar. Eu não sei se faz sentido aqui, mas eu vou continuar. Se comunicar. E é nesse primeiro ponto que eu falo que programação tem tudo a ver com comunicação. Eu ouso dizer que nós, programadores, escrevemos mais do que romancistas. Porque a gente passa, sei lá, horas, todos os dias da semana, todos os meses do ano quase, escrevendo num teclado, e digitando, e digitando, e digitando. E programar é se comunicar. Programar não é para você falar para o computador o que ele tem que fazer. No fundo, vai acabar virando uma instrução para o computador, mas a programação, a linguagem de programação, não é para o computador. A linguagem de programação são para outras pessoas. Você está ali comunicando seus raciocínios, onde uma pessoa pode pegar lá aquele trecho de código que você escreveu e mudar, melhorar, fazer algumas coisas diferentes do que você estava fazendo. Então, programação é comunicar o seu raciocínio para outra pessoa.
e aí nesse meio tempo o computador também entende aquilo. Porque se você for usar a linguagem de computação mesmo, linguagem computacional, você vai usar alguma coisa tipo assembly, você vai usar alguma coisa tipo linguagem binária, hexadecimal, e isso é quase que impossível qualquer pessoa ler. Você precisa de muitos anos de dedicação, muitos anos de estudo para conseguir interpretar um código em linguagem de máquina. Então, por isso que a gente começa a criar essas linguagens de alto nível, que a gente chama, que são linguagens que se aproximam muito mais de quem está escrevendo do que do computador que está interpretando aqueles códigos. Então, programar é se comunicar. Eu falei lá do comunicação assíncrona, síncrona e assíncrona. Você precisa saber no seu dia a dia qual é o melhor jeito de você se comunicar com outras pessoas. Dificilmente, assim, são muitas exceções onde você vai trabalhando num projeto sozinho. É possível, como eu disse já no começo, que é possível você trabalhar solo, criar um negócio sozinho e tudo mais. Mas dificilmente você vai trabalhar sozinho nessa área de tecnologia de programação. Sempre vão existir equipes, times, empresas, ou até mesmo você pode estar escrevendo código sozinho, mas você tem um chefe, um gerente, um dono da empresa para reportar, e você vai precisar se comunicar com essas pessoas. E aí você precisa saber qual é o melhor momento de se comunicar síncrona e assincronamente. Você vai, sabendo se comunicar, você vai apresentar melhor suas ideias e mostrar que as suas ideias não são só coisas novas que você aprendeu e quer aplicar, mas que tem valor no negócio, que tem valor na empresa que você está trabalhando, ou que tem valor no mercado que você está atuando, onde as pessoas podem comprar. Eu posso falar isso com muita propriedade eu sempre me comuniquei muito bem. Assim, é uma habilidade que minha mãe me deu desde cedo, eu sempre me comuniquei muito bem. Mas eu demorei muito tempo para saber como usar isso a meu favor no mercado. Eu era muito tímido nos meus primeiros empregos e acabava que eu só recebia ordens e pedidos e executava aquilo. Mas a partir do momento que eu percebi o meu poder de negociação, vamos dizer, de apresentar as minhas ideias, que nem essa história que eu contei lá do servidor que a gente implementou e gastou 17 centavos, eu percebi que eu agregava valor não só para o negócio, assim, quando eu apresentava uma ideia nova, mas também para a minha carreira. Eu me tornava uma pessoa mais importante naquele momento para o mercado, para a empresa e tudo mais. E isso tomou outras proporções quando eu comecei a produzir conteúdo para as redes sociais. Então, eu já tive dezenas de blogs, já tive blog de música, blog de moda, já tive blog de contos, eu escrevia contos e tudo mais, e hoje a minha empreitada de comunicação é ter um canal no YouTube e falar sobre tecnologia. Eu amo tecnologia, sou apaixonadíssimo por tecnologia e amo mais ainda falar sobre tecnologia. Isso me posiciona de uma maneira diferente, não só para pessoas que vão me contratar para eu ser programador, mas também me traz oportunidades que nem essa daqui. Eu estar aqui no Mentorama falando sobre a minha carreira, falando sobre as coisas que eu aprendi e facilitando o caminho para a carreira de vocês. Então, saber se comunicar não cria só oportunidades, vamos dizer, para quem vai dar palestra e tudo mais, mas cria oportunidades dentro de quase todo o escopo do seu dia a dia de trabalho. E aí, o quarto eu acabei falando junto aí, né, que cria oportunidades tanto para você quanto para a empresa que você está trabalhando. Beleza, eu acho que cheguei aqui, o que a gente viu hoje, olha, que triste, chegamos no fim, Fernando. Então, a gente viu por onde a gente pode começar. Eu falei os primeiros conceitos que a gente aprende, os primeiros conceitos que você precisa ter, como você começa a consumir esses conteúdos, esses materiais e começar a concretizar esses conceitos e aprender um pouco de tecnologia. Como que você consegue o seu primeiro trabalho de programação? Eu dei várias dicas aqui, várias dicas mesmo. O Fernando também trouxe várias dicas aqui. Como que a gente pode se preparar para o mercado exterior? E aí, como eu disse, o mercado de tecnologia está aquecidíssimo, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, e eles estão contratando todo mundo que está apto, que está pronto para trabalhar. E aí, falei também sobre comunicação, como que essas habilidades de comunicação, entender esses momentos de comunicação, pode te destacar e te colocar em vantagem, assim. E eu vou te dizer que se você se comunica bem, você é um profissional muito mais valioso para a empresa do que aquela pessoa que manja tudo daquele framework hype famosinho do momento. Porque aquele framework pode ser que a empresa nem use, mas se você consegue escrever uns códigos e se comunicar muito bem, você vai decolar na área de tecnologia. Eu falo isso por experiência própria, não querendo me gabar aqui, mas quando eu percebi
o poder da comunicação e o poder que fazer vídeos, escrever documentos, escrever bem e-mails e tudo mais trazia, eu decolei na minha carreira, decolei mesmo. Beleza? Aqui uma frase: cada vez mais a tecnologia vai estar presente no nosso dia a dia, cada vez mais a gente vai usar app, site, serviços, cada vez mais a tecnologia vai estar velada no nosso dia a dia, como quando a gente assiste televisão, quando a gente liga o telefone e tudo mais, quando a gente faz uma ligação telefônica. E quem está por trás de todas essas tecnologias do nosso dia a dia são engenheiros, engenheiras de software, programadores e programadoras, e a gente cada vez mais vai precisar. Eu ouso dizer que a gente está assim, só no comecinho de tudo isso. Só no comecinho, cada vez mais isso vai crescer e vai se tornar mais parte do nosso dia a dia. Eu ouso dizer que programação vai ser do mesmo jeito que a mesma relação que a gente tem com a escrita e a leitura, hoje a gente escreve e lê, sei lá, há anos atrás eram só romancistas, só pessoas que escreviam livros ou que estudavam que sabiam ler e escrever. Hoje em dia é uma ferramenta básica para a nossa vida ler e escrever. Eu ouso dizer que daqui a alguns anos a gente vai poder falar a mesma coisa da programação, que vai ser uma ferramenta básica para o nosso dia a dia, entender conceitos de tecnologia e saber ler e escrever códigos. É isso. Muitas perguntas. Eu deixei aqui todos os meus links, meu YouTube, meu Instagram, meu Twitter, minha Twitch, às vezes faço algumas lives por lá, o meu site e o meu e-mail. Então, ó, eu tô aqui, ó, um livro aberto. Se você quiser, se ficou com alguma dúvida, já põe aí no chat, eu já vou responder um monte de coisa aqui, mas se depois acabou isso aqui, lembrou, entra lá comigo, me segue lá no Instagram, me manda uma DM, me manda alguma coisa no Twitter. Eu tô sempre presente nas redes sociais, vou falar que faz parte do meu dia a dia estar nas redes sociais, é meio clichê, né, mas e vocês podem me encontrar facilmente por aí, facilmente. Lá no meu YouTube tem muito vídeo de tecnologia, no meu Instagram também tem bastante conversa, conteúdo sobre tecnologia, tem muita coisa do meu dia a dia como programador e tudo mais. Você tem curiosidade para saber como é o dia a dia de alguém que trabalha como engenheiro de software, como programador, tem muita coisa lá. E no Twitter eu só uso para falar de Big Brother, vou confessar. Agora a gente vai tirar as dúvidas, tem muita dúvida aqui, viu, Bruno? E é Legal. muito bom ter você como palestrante, assim, foi excepcional. Então, tudo que você passou para a gente hoje foi realmente um manual. Nossa, que legal. Bom, Sinto lisonjeado. Me dediquei bastante aqui para criar um manual. Eu nunca tinha criado um manual assim, passo a passo, mas eu acho que esse foi bem legal. A primeira pergunta é da Beatriz. Programação em jogos é uma boa área de programação para escolher, Bruno? É uma boa área. Eu tenho uma grande amiga que é uma desenvolvedora de jogos aqui. Ela mora no Brasil, ela já desenvolveu 2 jogos, tem os jogos delas lá na Steam e vendendo e tudo. É uma área ingrata, vou dizer, porque existem muitas empresas muito grandes. Então, hoje a gente vai falar, existe empresas gigantescas produzindo jogos, e faturamento de jogos hoje passa de faturamento de cinema ou de qualquer outra indústria de entretenimento, mas é uma área fácil de começar. Você consegue estudar e criar pequenos jogos e pequenas interações e começar a distribuir na Steam, como independentemente, ou mandar para os seus amigos e tudo mais. Aqui no Brasil é uma área que está engatinhando, existem pouquíssimas empresas de games aqui no Brasil mesmo, de jogos, mas eu vou te dizer que fora do país é gigantesco. Então, se você começar a criar os seus jogos aí, independentemente, distribuir, começar a mostrar aí o que você já sabe fazer, facilmente, falando inglês, obviamente, você consegue aplicar para vagas fora aqui do país. Sim. Do Carlos, a diferença entre Java e JavaScript? São linguagens completamente comum, diferentes. Né? É muito clichê essa pergunta, Carlos, não desmerecendo sua pergunta, mas totalmente pertinente. São linguagens completamente diferentes, e eu vou te dizer que essa semelhança, a culpa é do JavaScript. Na verdade, o nome do JavaScript é ECMAScript. ECMAScript. É um nome muito estranho, e lá no começo dos anos 90, quando lançaram as primeiras versões do JavaScript, o JavaScript sabia que era um nome muito complexo, que as pessoas iam ter dificuldade, e o Java estava bombando nessa época, bombando. Então foi uma jogada de marketing do JavaScript usar o Java no nome, mas são linguagens completamente diferentes. Foi uma oportunidade de negócio ali do JavaScript. Hoje eu ouso dizer que JavaScript é uma das linguagens mais populares do mundo, assim como o Java também é, mas o JavaScript quis surfar na onda do Java aí.
Sim. Eu recorte de uma reportagem de um jornal de tecnologia falando desse golpe do JavaScript aí, de usar o nome do Java. Do Pedro, o que você acha de C Sharp hoje em dia? Vi na faculdade, porém no dia a dia de programação quase não vejo nada. C Sharp é uma linguagem muito popular, principalmente em ambientes de Microsoft, né? Empresas que usam servidores Microsoft, que usam computadores Windows e tudo mais, usam bastante C Sharp. Eu trabalhei num banco, um grande banco, talvez o maior banco do Brasil, eu acho, ou um dos 2 bancos maiores do Brasil. E lá eu só programava em C Sharp. Tudo era C Sharp, tudo era C Sharp. Então eu passei lá trabalhando quase 4 anos no banco, e todos os dias eu trabalhava ou em JavaScript, né, quando a gente fazia algumas coisas de tela e tudo mais, e C Sharp. Comparando com outras linguagens, como Java, como JavaScript, o C Sharp está um pouco na sombra, mas existe um mercado muito grande mesmo de C Sharp. Certo. Quais são as linguagens mais usadas atualmente, da Beatriz? Vou puxar uma sardinha aqui pro meu lado. O ano passado, não, acho que antes, eu fiz as 50 linguagens, eu fiz uma série de vídeos das 50 linguagens mais populares do mundo. Baseado numa empresa que faz esse tipo de pesquisa em todas as empresas, e repositórios do GitHub, buscas no Stack Overflow e tudo mais. Ouso dizer, eu não sei com certeza hoje, porque já faz um tempo que eu fiz essa série de vídeo, que as principais são Java, Python, JavaScript e C Sharp. Ouso dizer, talvez C Sharp não, mas com certeza as 3 primeiras é Java, JavaScript e Python. Existem várias outras linguagens que estão se despontando aí, mas como eu disse lá no comecinho dessa conversa, essas linguagens mais populares e tudo mais são importantes para você saber onde o mercado está mais aquecido, mas existe oportunidade para todas as linguagens. Hoje no Brasil existe oportunidade para Java, para PHP, para Python, para JavaScript, para tudo. Para tudo. Tem linguagem para todas as coisas. Até para linguagens mais complexas, tipo Assembly, COBOL, que são linguagens mais antigas, existem vagas abertas hoje para isso também. Então, isso é uma pergunta, acho legal responder, acho legal a gente falar sobre isso, mas é uma pergunta que pouco tem valor quando você vai entrar no mercado de trabalho. Saber uma linguagem mais popular, tanto faz mesmo. Do mesmo jeito que tanto faz qual vai ser a primeira linguagem que você vai aprender. Sim. Bom, do Márcio, não sei nada, não sei ainda quais os tipos de vagas para quem quer trabalhar com banco de dados. SQL eu acho que é uma dica, né? Mas comecei a aprender SQL, estou gostando bastante. Trabalhar em foco de banco de dados é uma boa? É muito boa. Existem empresas, eu acho que quase todas as empresas que eu trabalhei, não existia uma pessoa especialista de banco de dados, e acabava que a gente sempre fazia coisa errada de banco de dados. Sempre. E aí, empresas de grande porte, tipo banco, tipo empresas multinacionais, tem um time inteiro de especialistas de banco de dados. Essas pessoas são chamadas DBA, é o Database Administrator ou Database Analyst. Falei certo em inglês? Só para vocês verem como meu inglês é ruim. Que são os analistas de banco de dados. Essas pessoas são focadas não só em escrever queries, né, usando SQL e tudo mais, mas também em otimizar a estrutura, o modelo de dados, a velocidade de disponibilidade dos dados e tudo mais. Assim, existe muita oportunidade, mas são oportunidades dentro de empresas muito grandes. Empresas menores não vão ter orçamento e nem oportunidade para essas pessoas. Então, se você quer trabalhar, você quer construir uma carreira em multinacionais, em empresas grandes como banco, montadoras e tudo mais, SQL é o começo de tudo, e aí existem hoje diversos tipos de bancos de dados diferentes, e eu acho que você pode começar a aprender bastante coisa só usando SQL mesmo. Do Raoni, o portfólio de um programador, como que funciona? É igual ao dos designers? Na Mentorama você vai aprender a criar um portfólio do zero, mas qual que é a sua dica, Bruno? Eu tenho um portfólio totalmente obsoleto, mas o meu portfólio era muito parecido com o portfólio de designer, que era os sites que eu fiz, os aplicativos que eu fiz. Esteticamente, né, quando você navegava no meu portfólio, parecia muito um portfólio de design. Mas dentro da descrição de cada trabalho que eu fiz, eu colocava as tecnologias que eu usei, a arquitetura que eu usei, toda a parte técnica
daquele projeto que eu participei. Não falando, não só deixando as imagens de olha como esse site é bonito, olha como esse aplicativo é bonito, mas toda a parte que as pessoas não veem, né? Quais foram as linguagens, quais foram as estruturas, quais foram os frameworks que eu usei ali. Mas outra dica também é você ter um portfólio bem técnico usando como, por exemplo, o GitHub. Você pode criar todo o seu portfólio e todos os projetos que você já fez, ou as ferramentas, as bibliotecas que você já desenvolveu, colocar no seu GitHub e disponibilizar para que as pessoas usem, não só para que elas vejam o que você fez, mas fala, ó, tá vendo essa biblioteca, tá vendo esse formulário? Se você quiser, você pode baixar meu código aqui e usar, você vai gostar. Hoje, o meu GitHub é muito mais o meu portfólio do que esse portfólio obsoleto aí que eu tenho, que faz anos que eu não atualizo. Do Felipe, quais dicas para conseguir estágio já nos primeiros semestres? As dicas são muito do que a gente começou falando lá no começo. Consuma tecnologia, use tecnologia e aprenda os conceitos iniciais de tecnologia. Existem empresas que estão contratando estágio de pessoas que eles querem alguém que sente lá e já comece a escrever códigos e tudo mais. Mas eu tenho amigos, assim, consigo contar em todas as minhas mãos, assim, mais de 5, mais de 10 amigos, que os estágios dele, a empresa pagou um curso de especialização na tecnologia que eles tinham. Então, por exemplo, você já sabe programar em JavaScript, já sabe programar em Java ou em Python, mas a gente está usando um framework aqui, que a gente usa, ou que a gente customizou esse framework, então você vai passar aqui, 2 semanas do seu estágio estudando esse framework que foi escrito em Python, que está aqui em Python, para você usar nos nossos códigos aqui. Claro, você precisa conhecer tecnologia, saber programar alguma coisa, saber usar algum banco de dados, mas você não precisa ser aquela pessoa que sabe de tudo sobre Python, por exemplo, para conseguir um estágio. Sim. Até mesmo porque a gente está falando de um estágio, né? Sim. E para finalizar, do Raoni também, Bruno, me recomende, por favor, 5 livros essenciais para quem trabalha com tecnologia, não apenas relacionada à programação. Eu sou péssimo de leitura, sério. Eu leio muita documentação. Eu acho que, ao invés de livros, eu vou recomendar, leia as documentações das tecnologias que você quer aprender. Fora isso, existe um monte de livro clichê que eu poderia falar aqui, mas que eu nunca li, tipo, como se relacionar com pessoas, influenciar pessoas e sei lá. Mas eu vou inventar um monte de mentira aqui, eu não quero mentir para vocês. Eu sou péssimo de leitura, eu li o Clean Code. O Clean Code é um livro básico para quem quer ser programador e tudo mais, mas eu vou te dizer, se você está iniciando na tecnologia, se você está entrando na programação, esse livro só vai criar mais problemas para você, porque é um livro para quem já programa, para você melhorar o seu código e fazer seu código mais limpo, mais legível para todo mundo. Eu deixo esse livro aqui, porque foi um livro que realmente transformou a minha carreira, mas eu já tinha alguns anos de carreira. Então, comece lendo as documentações. Se você vai querer programar em Python, em Java, leia a documentação do Java, leia a documentação do Python, você vai entender bem como funcionam essas linguagens, e a partir daí, leia o Clean Code e melhore aí. Isso também... Existem alguns livros não relacionados à programação que vai depender também muito da área que você quer trabalhar. Você quer trabalhar com games? Então leia um livro sobre games. Você quer trabalhar com, sei lá, em bancos, no mercado financeiro? Leia um livro sobre finanças, sobre fintechs e tudo mais. Mas, desculpa, Rony, te frustrar aqui. Eu sou um péssimo leitor. Péssimo, péssimo. Apesar de ter muitos livros ali, todos são livros tipo Guia do Mochileiro das Galáxias, Senhor dos Anéis e coisas assim. Bom, pessoal, muito obrigado pelas dicas de livro, Bruno. Eu acredito que tipo, também... nenhuma. Não, as dicas que você falou agora, do Senhor dos Anéis. Tá bom. Legal. Bom, muito obrigado. Eu acredito que foi muito importante ter você aqui conosco hoje, agradecendo mais uma vez por ter aceitado esse convite e que a gente possa fazer mais webinars pela frente, que você possa participar com a gente, tá bom? Legal. Eu adorei participar mesmo. Aqui na nossa tela aparece o nosso LinkedIn, o nosso Instagram e também o nosso canal do YouTube. Então, como eu falei para vocês, esse webinar é incrível, ficou tudo gravado para que vocês possam, sim, divulgar esse conteúdo para aquele amigo que está com dificuldades ou até mesmo com dúvidas sobre programação, tá bom? Bom, Bruno, pode deixar a sua rede social aqui de novo para a gente poder seguir você? Eu vou colocar... Compartilha a tela.
você quiser, para ficar mais fácil. Boa, boa, boa. Eu tenho que apertar esse botão de novo. Peraí. Janela. Aqui. Essas são minhas redes sociais. Se você entrar nesse link me.egermano.com, você vai encontrar todos esses links. Mas o jeito mais fácil de falar comigo é no Instagram. Me chama lá, me chama na DM, eu sempre gosto de bater um papo. E se você quer consumir bastante conteúdo, entra no meu YouTube, tem lá mais de 200 vídeos, mais de 250 vídeos lá, com certeza, para você ver um monte de coisa sobre tecnologia. Então, vou adorar muito bater um papo com você. Se você entrou lá no meu Instagram, entrou em algum vídeo, fala, vim lá do webinar da Mentorama, foi muito legal, seu webinar é demais, foi o melhor da semana. Não, brincadeira, tem muita gente boa ainda para vir aí essa semana. Mas vai lá e se apresenta e fala, ó, vim do webinar, para que eu saiba que veio daqui. Se você tem qualquer dúvida, qualquer coisa que você acha que eu posso te ajudar aí nessa sua carreira, na sua jornada aí como programador ou programadora, eu vou adorar bater um papo com você e tentar te inspirar, porque eu confesso que eu sou aquela pessoa que tá na piscina gelada. Não, piscina gelada não, piscina quentinha. E quer que todo mundo entre. Vem, todo mundo. Sim. Eu sou aquela pessoa que quer a festa mais cheia possível. Então, venha para programação, tem muita oportunidade para todo mundo mesmo. Bom, muito obrigado então mais uma vez, Bruno. E uma boa noite para todos. Bom descanso nesse frio, que a gente está aqui nesse clima novo, né, do ano. Você está em São Paulo, Fernando? Sim, eu moro em São Paulo, e você? Ah, tá. Não, também, né? Porque São Paulo tá frio, mas tem uns amigos que moram em Santa Catarina que falam que lá tá uma friaca. Então, tá pior. Tá pior do que aqui. Sim. Então, bom descanso para você, Bruno. Muito obrigado novamente pela participação. E para vocês também que estão no chat, toda semana a gente tem webinars incríveis aí, falando sobre programação, design, games. Então, não deixe de nos seguir pela rede social e ficar a parte de tudo isso, tá bom? Então, tchau, tchau, e tenha uma excelente noite para todos vocês. Até a próxima! Tchau, tchau, pessoal.